Inclusive, há físicos que hoje acreditam que é possível que exista outros universos além desse imenso, absurdamente imenso universo. Mas no mínimo o que a gente entende é que a Terra foi preparada. Alguém sabia que viríamos, porque a Terra foi preparada para a vida humana. Oxigênio, comida, água, a natureza, tudo, o sol, tudo. Então, no mínimo, alguém sabia que viríamos, e por isso a Terra foi preparada para quem viria. No mínimo. Os estudiosos do assunto, que são ateus, eles dizem: alguma coisa tem que ser eterno. Não pode ser Deus. Para eles não pode ser Deus, mas alguma coisa tem que ser eterno. Por que alguma coisa tem que ser eterno? Porque o nada nunca existiu. A gente fala dessa criação ex nihilo. A partir do nada, o nada nunca existiu, amigos. Como assim o nada nunca existiu? Porque, veja, se tudo que existia era o nada, como pode do nada aparecer algo, se tudo que existe é o nada? Imagine, por exemplo, aqui, ó, nesse círculo que eu estou fazendo aqui no ar, nesse círculo, o que tem aqui no meio? Nada. Aí, de repente, aparece um celular, todo tecnológico, um monte de aplicativos, né? Tira foto, grava vídeo, posta na internet. Do nada, de repente, do nada aparece isso aqui. É a mesma coisa. De repente, ó, tudo que existe é o nada, de repente aparece alguma coisa. Como que o nada pôde trazer algo à existência, sendo que tudo que existe é o nada? Percebe? Alguma coisa tem que ser eterno. Como não acreditam em Deus, então eles dizem, é o universo. Só que tem um problema. De um tempo para cá descobriram que o universo está expandindo. Ou seja, teve um início. Então significa que algo fora do universo tem que ser eterno. Aí, meu filho, não tem jeito. Vai rodear, e vai cair em Deus. Como pode existir algo ao invés do nada? Não é? Outra coisa, a lei da biogênese diz o quê? A lei científica, é a lei, não é hipótese, não é teoria, é a lei. A lei da biogênese explica que vida só provém de vida. Pedra não gera vida. Areia, mesmo que cósmica, não gera vida. Vida só provém de vida. E segunda coisa, inteligência só provém de inteligência. Um jumento não produz algo inteligente, racional. Inteligência só provém de inteligência. E para fechar esse assunto, porque não é sobre criacionismo, é sobre arqueologia bíblica, né? Para fechar esse assunto, já que eu entrei nele, eu me lembro quando eu fazia faculdade de História, eu tive um professor, um doutor em História Antiga, que o prazer dele era combater a fé cristã em sala de aula. E eu sou meio bicudo. Um dia ele foi explicar as 3 teorias, design, criação, evolução. Ele enalteceu a evolução e detonou o design e a criação. Então eu perguntei para ele, professor, segundo o livro A Caixa Preta de Darwin, a célula, que é composta por vários elementos, complexo de Golgi, ribossomos, núcleo, proteínas, aminoácidos, etc, etc, etc. Segundo a célula, segundo o livro A Caixa Preta de Darwin, a célula tem que ter vindo à existência de forma instantânea. Porque já se sabe que, do ponto de vista biológico, se você retira apenas um elemento, só um, a célula deixa de funcionar. Ou seja, a célula tem que ter vindo à existência completa de forma instantânea. Quando eu disse isso, ele começou a gritar comigo.
Quem você está achando que você é? Eu entendo mais de Bíblia aqui. Eu não estou falando de Bíblia. Aí um colega do lado falou assim: amigo, é melhor ficar de boa. Fica de boa, mexe não. Na sala quem manda é o professor. Tá bom. Mas fechando parênteses, é porque eu queria só explorar a ideia de fé. A gente crê porque temos um pressuposto inteligente, racional para crer. A gente crê porque nós temos elementos que despertam a nossa criatividade e inteligência para analisar, para avaliar e chegar a uma conclusão. Então nem sempre é necessário você botar debaixo da lente do microscópio para poder compreender. Então alguns acreditam no relato, mas acreditam que o relato é simbólico. Outros acreditam no relato que o relato é íntegro, é daquele jeito mesmo que aconteceu, e outros não acreditam de forma alguma em nada do relato. Então vamos lá. Por exemplo, nós temos aqui este livro, a Bíblia Desenterrada. Esse livro tinha outro título. Quando ele foi lançado como A Bíblia Não Tinha Razão. A Bíblia não tinha razão. Mas eu acho que não vendeu muito pelo título. Eu acho que não vendeu muito, porque eles mudaram o nome do livro. Aí colocaram A Bíblia Desenterrada. O objetivo é detonar a narrativa bíblica na sua história, na sua arqueologia. O autor é Israel Finkelstein e Neil Asher Silberman. O Israel Finkelstein, ele é arqueólogo israelita, da Universidade de Tel Aviv, em Israel. E ele escreveu o seguinte, que a saga do êxodo de Israel do Egito não é nem verdade histórica, nem ficção literária. É uma poderosa expressão de memória e esperança nascidas em um mundo que estava em meio à mudança. Ou seja, para ele, a história do êxodo foi redigida bem mais tarde do que a gente previa, primeira coisa. E segundo, ele acredita que esse relato ele foi apenas para marcar a independência dos israelitas em relação aos vizinhos. Isso naquele período, depois que a Assíria entrou e invadiu Israel e devastou Israel em 722 a.C. Mas o relato de Êxodo não foi no 7º século a.C., foi por volta do ano de 1450 a.C. Não foi no 7º século. Mas ele coloca no 7º século e fala que foi apenas um registro de eloquência nacionalista, política. Será que foi isso mesmo? Esse outro livro, A Introdução ao Antigo Testamento, agora entrando no campo teológico, porque William Laser, David Hubbard e Frederick Bush são teólogos protestantes, evangélicos, e eles, sabe o que eles dizem nesse livro? Eles dizem que o relato das 10 pragas é simbólico, não pode ser literal. Mas como assim é simbólico? Eu vou exemplificar para vocês. Veja aqui. Por exemplo, olha o que eles dizem. Para estes, as pragas começaram com uma inundação anormal no Nilo. Essas águas elevadas ao extremo varreram grande quantidade de terra vermelho vivo do Planalto Etíope. Esse solo acrescido de micro-organismos avermelhados, chamados flagelados, tornou o Nilo vermelho sangue e pútrido, matando os peixes, primeira praga. Pegaram? Então, ou seja, ele diz, o relato, tá, é isso mesmo, mas a ocorrência é simbólica. Não foi natural, não foi sobrenatural, foi natural. Não foi uma ação divina, foi uma ação da natureza. Então ele diz isso, ele diz que a primeira praga foi, na verdade, uma inundação que aconteceu. Aí, por causa dessa inundação, houve uma mistura de uma terra vermelho vivo do Planalto Etíope. Aí depois, com isso, acrescentou-se micro-organismos avermelhados, chamados flagelados, que fez com que o rio Nilo ficasse vermelho na cor de sangue, além de pútrido, consequentemente matando os peixes, primeira praga. Uma praga provoca a outra. Por exemplo, a segunda praga, olha aí, por causa da primeira praga, os peixes em decomposição fizeram as rãs fugirem da beira do rio.
Os peixes não estragaram por causa da inundação e todo aquele... Então, aí com a decomposição dos peixes, as rãs começaram a fugir. E infectaram, e os infectaram com bacilos antraces, que por sua vez lhe provocou morte repentina. A segunda praga. A segunda praga provocou a terceira. A terceira e a quarta praga são mosquitos e moscas. Ambos se reproduzem livremente nas condições criadas pelas águas estagnadas após a inundação do Nilo. E assim por diante. A doença do gado, que é a quinta praga, que era o antraz, causado pelas rãs que morreram, contaminadas. A sexta praga, as feridas em homens e animais, seria o antraz de pele, transmitido principalmente pela picada da mosca da quarta praga. Depois, granizo e trovões, sétima praga, destruiriam o linho e a cevada, mas deixariam o trigo e a espelta para os gafanhotos, oitava praga. A quantidade imensa deles seria causada pelas mesmas chuvas causadoras da inundação inicial. Percebe? Um efeito que acontece devido à ocorrência anterior. Aí depois, por fim, a densa escuridão, que é a nona praga, descreve bem o Ramsey, agravado pela espessa camada de pó fino vermelho causado pela lama depositada com a inundação. E por essa interpretação, os elementos miraculosos consistem tanto na severidade incomum das ocorrências, como em sua sincronia. E aí, o que vocês acham? E aí? O que você acha, Ricardo? Muita coincidência? Esdras, o que você acha? Você que é da área jurídica. E aí, Júnior, o que você acha? Hã? O que você acha, minha irmã? De acordo com a teoria deles. Perceberam, então? Eu disse que alguns não acreditam, outros acreditam, porém, acredito que seja apenas simbólico, representa alguma coisa. O fenômeno não foi sobrenatural, mas natural. Ok? Bom, aí tem um detalhe. A décima praga, faltou a décima praga. Eles não têm explicação, por isso que eu não coloquei. Eles não explicam a décima praga, porque eles não conseguiram encontrar nada para poder explicar a décima praga. Que é a praga da morte dos primogênitos. Ok? Bom, as pragas no Egito ocorreram literalmente? O que vocês acham? Isso aqui foi suficiente para causar dúvida em você? Não? Tem lógica, mas não é. Ok. Então vamos lá. Para responder essa pergunta, descobriram um documento egípcio conhecido como Admoestações de um sábio egípcio, chamado Papiro de Puer. Ele foi descoberto em Mênfis, ali no Egito, e foi traduzido pela primeira vez no ano de 1909. E sabe o que diz esse papiro? Está aqui o papiro. Alguém gostaria de ler para a gente? Você está sem óculos, né? Se tivesse de óculos, você leria. Ok. Esse é o papiro de Puer. Descobrir esse papiro. Claro que os céticos questionaram, né? Mas ele foi severamente estudado, minuciosamente analisado, e descobriram que ele é verdadeiro. Verdadeiro. Esse papiro foi escrito por um alto funcionário egípcio, para começar. Foi escrito por um alto funcionário egípcio. E ele descreve um lamento pelas circunstâncias das pragas que devastaram o país. Que pragas foram essas? Bom, eu não vou ler tudo que o papiro descreve. Eu fiz uma relação aqui bem curiosa. O relato do Êxodo de um lado e o que o papiro de Puer descreve do outro. Mas eu não vou ler porque é muita coisa. Eu vou ler só uma síntese. Eu fiz um resumo e coloquei no final. Está aqui o resumo. Relato geral do papiro. Ó Deus Horus, por que as pragas se baixaram sobre o Egito? O que está acontecendo? O Egito está em trevas. Observe, uma das pragas. Depois, os animais morrem nos pastos e não há mais quem os recolha. Outra praga. Depois, os filhos dos nobres estão morrendo de maneira inesperada. A praga
A 10ª praga. O Nilo se tornou o quê? Em sangue. Aqui não está dizendo que o Nilo ficou vermelho. Aqui está dizendo que o Nilo se tornou em sangue. E olha, até um relato que não tem nada a ver com as 10 pragas apareceu aqui e que está na Bíblia. O nosso ouro está no pescoço dos escravos que estão saindo para o festival do seu Deus. Bingo. Ou eureka. Na mosca. No português, né? No brasileiro, na mosca. Então, esse papiro de Ipué era a prova cabal que faltava. Para provar, para evidenciar, para mostrar para a gente que as 10 pragas no Egito ocorreram e foram literais. É um relato extra-bíblico, é uma narrativa fora da Bíblia. E escrito, inclusive, por um funcionário do alto escalão egípcio. E é verdadeiro, porque ele foi estudado, analisado, e a conclusão é que o papiro, ele é verdadeiro. É o que eu sempre falo. As pedras, como disse Jesus, um dia clamariam, e estão clamando. Se o relato histórico é real, o fenômeno, o sobrenatural também é real. E também as promessas de Deus são reais. Quais são as lições que podemos extrair disso aqui? Algumas lições importantes, tá? Por que Deus enviou 10 pragas lá no Egito, contra os egípcios? Por quê? A primeira lição é que as pragas eram uma séria advertência contra a falsa religião. Cada praga era para reprovar um deus egípcio. Querem ver? Por exemplo, a primeira praga no Nilo. O Nilo tornando-se em sangue. O Nilo era representado pelo deus Rapi, ou Ísis. Rapi era o deus do Nilo. Então, quando Deus lança uma praga sobre o rio Nilo, Ele está dizendo para o povo: seu Deus não pode fazer nada por você. Segunda praga, das rãs, representava a divindade Requete, deusa do nascimento, que possuía a cabeça de rã. A terceira praga, dos piolhos, representava a divindade Sete, ou Sebe, deus do deserto. A quarta praga, das moscas, representava a divindade Hatshit, ou Escar, simbolizado pela mosca. A quinta praga, da morte do gado, representava a divindade Racto, deusa da cabeça de vaca, Apis, deus boi. A sexta praga, das úlceras, representava a divindade Sekhmet, deusa das doenças, Sunu, deus da peste. A sétima praga, das saraivas, representava a divindade Nut, deus do céu. A oitava praga, dos gafanhotos, representava a divindade Serápia, deus da agricultura. A nona praga, das trevas, representava a divindade Ra, deus sol, e Nut, deus céu. E a 10ª praga, da morte dos primogênitos, pois representava a divindade Min, deus da reprodução, Requete, deusa do nascimento, Taurt, protetora das crianças. Na 10ª praga, Deus estava reprovando a veneração a 3 deuses. Tudo isso para dizer o quê? As pragas se destinavam a destruir a confiança dos egípcios no poder e proteção dos seus ídolos. Era Deus mostrando para os egípcios que os seus deuses, os principais, os mais venerados, os seus deuses, nada podem fazer por vocês, porque eles são nada. Era uma forma pedagógica de Deus tocar o coração do povo. Era uma maneira de dizer para eles: não existe Deus além de mim. A segunda lição representava o juízo de Deus e a libertação do povo. Observe o que Ellen White escreveu: quando Cristo cessar de interceder no santuário, será derramada a ira que sem mistura se ameaçar a fazer cair sobre os que adoram a besta e a sua imagem, e recebe o seu sinal. As pragas que sobrevieram ao Egito quando Deus estava prestes a libertar Israel eram de caráter semelhante aos juízos mais terríveis e extensos que devem cair sobre o mundo precisamente antes do libertamento final do povo de Deus. As pragas no Egito foram também o juízo de Deus caindo sobre o povo.
E ela se tornará o exemplo do juízo que cairá sobre o mundo no tempo do fim. Como descreve Apocalipse 16, as 7 pragas que cairão sobre os ímpios no final dos tempos, assim como as pragas caíram no Egito. Então é a advertência de Deus, é o juízo de Deus, é a sentença de Deus sobre um mundo perdido, perverso, mau. E a terceira e última lição ensina que no final Deus sempre vence. Se Deus sempre vence, eu pergunto, de que lado você vai ficar? De que lado você vai ficar? Tem tanta gente escolhendo ficar do lado de quem já foi derrotado. Tem tanta gente escolhendo ficar do lado de quem já foi vencido. Tem tanta gente escolhendo o lado derrotado nessa história. E eu pergunto, e você? Eu pergunto de novo, e você vai ficar de qual lado? Do lado de quem já é vencedor e continuará vencendo até o fim, ou do lado de quem já está perdido e derrotado? Escolha o lado. Escolha o lado. Quando Jesus voltar em glória, Ele virá, sabe para quê? Para dar a vitória dele a você. Para colocar a coroa da vitória na sua cabeça. O lado vitorioso tem isso para te oferecer. A coroa da vida eterna. A coroa do galardão. A coroa das dádivas, do presente que Deus está preparando, separando para aqueles que escolherem ficar do lado vitorioso. Mas o lado perdido não tem dádiva, não tem bênção. O final é triste, é solitário. O final é tenebroso, cheio de dor e de perdição. Hoje parece, ou pode parecer até, que tudo está tão bem, tudo está tão bom. O conforto da vida. A vida fácil, longe de Deus, virando as costas para valores, princípios. Mas, se você se sente abençoado pela vida longe de Deus, aproveite bem essa bênção, porque é a única coisa que você vai ter, nada mais. Então, se você, por acaso, ou você que está em casa, por acaso, tem vivido do lado de quem está derrotado, então hoje aceite libertar-se. E passe para o lado de quem é vencedor. Se Deus e a sua vontade forem prioridades na sua vida, certamente você será a prioridade na vida de Deus. Certamente. Gostaria então de encerrar a sua história ao lado de quem é vencedor? Gostaria então de receber a coroa que está separada, preparada para você? Gostaria então de ser recebido em glória quando o Senhor da glória retornar? Então fique do lado de quem é vencedor, sempre. Vamos orar? Querido Pai, louvado seja o teu nome sempre. Por mais que pareça que o mal está prosperando, vencendo, por mais que pareça que o bem está cada vez mais se extinguindo, morrendo, sendo assassinado, nós conhecemos o fim desde o princípio. Sabemos como que vai terminar esse filme, essa novela espiritual. Sabemos como vai terminar esse livro
sabemos como será escrita a última página desse livro. E nós sabemos que na última página está escrito: vitória para aqueles que permaneceram ao lado de quem já é vitorioso. O nome no livro da vida, na vida daqueles que se refugiaram, abraçaram, se renderam à cruz do Calvário. Eternidade, galardão, coroa da vida para aqueles que permanecerem ao teu lado, Senhor. Obrigado por nunca ter desistido da gente. Obrigado por nunca ter virado as costas e ido embora. Obrigado, Senhor, pelo perdão, pela misericórdia, pela paciência que o Senhor tem com a gente. Mantenha o nosso nome no livro da vida, Senhor, porque nós queremos permanecer ao teu lado. Não queremos o lado fácil. Não queremos o lado que aparentemente é prazeroso, cheio de dádivas terrenas. Nós queremos ficar do lado da cruz, mesmo que a gente tenha que ser crucificado nela. Mesmo que a gente tenha que ser crucificado nela. A nossa vida pertence a Ti, e a Ti somente. E é no mérito desse maravilhoso Jesus Cristo que nós, agradecidos, pedimos: amém, 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 1 milhão de vezes, amém, amém. Amigos, boa noite, que a graça do Senhor seja sobre vocês, e até o próximo domingo, com mais um Bíblia Fácil Arqueologia. Até mais.